Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para mais uma live. Tudo bem por aí? Vamos compartilhar essa live com os amigos. Manda aí essa live pra galera. Bora, bora, bora. Vamos compartilhar. Tudo bem por aí? Hoje o tema da nossa live é o tripé dos investimentos. O tripé dos investimentos. Vocês já ouviram falar no tripé dos investimentos? O tripé dos investimentos é o seguinte: nós temos liquidez, segurança e rentabilidade nesse tripé. O que é um tripé? É uma base com 3 pezinhos. Então, significa que eu tenho nos investimentos uma base com 3 pezinhos. E cada um desses pezinhos tem uma responsabilidade, funciona de uma forma. Então, eu tenho liquidez, rentabilidade e eu tenho segurança nesse tripé. Então, vamos ver como é que funciona cada um desses tripés, desses pés do tripé, ok? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então, vamos começar falando sobre a segurança. Segurança dos investimentos é um ponto muito importante, é um ponto crucial, muito importante mesmo. Precisamos estar muito atentos a esse ponto de segurança. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Ok. Segurança é um ponto muito, muito importante, tá? Como é que funciona a segurança dos investimentos? Primeiro ponto, quando a gente está falando em investimento de renda fixa, por exemplo, a segurança do investimento funciona de uma forma. Quando a gente está falando em investimentos de renda variável, a segurança do investimento funciona de outra forma. Então, primeiro ponto, eu preciso entender qual é o investimento que eu estou fazendo, de que tipo é esse investimento, para eu saber como que funciona a segurança desse investimento, certo? Então, a segurança em investimentos de renda fixa, como que eu avalio a segurança em investimentos de renda fixa? Tem alguns pontos-chave principal para eu avaliar a segurança em investimentos de renda fixa. Um ponto muito importante da segurança nos investimentos de renda fixa é você avaliar a instituição financeira onde você vai investir o dinheiro. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa avaliar e que é muito importante de avaliar. É a própria instituição financeira, onde eu vou colocar o meu dinheiro, onde eu estou entregando o meu dinheiro. Como que eu avalio a segurança da instituição financeira? Como que eu avalio a segurança da instituição financeira? Primeiro ponto, boa noite para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos compartilhar essa live com os amigos, manda aí pra galera. Compartilha com a galera. Manda pra todo mundo. Manda. Bora. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda. Satisfação em receber vocês aqui. Boa noite para quem tá chegando. Bora. Eu sou a Carmen Manhães, a sua mentora financeira. Aqui eu falo sobre educação financeira, investimentos, de tudo um pouco no universo de finanças para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Bora, vamos que vamos.
Então, quando eu falo de segurança da instituição financeira, qual que é um ponto muito importante? Eu conhecer essa instituição. As instituições financeiras no mercado, aquelas que são mais seguras, um ponto para saber se ela é segura ou não é saber se essa instituição tem o CNPJ certinho, qual é o CNPJ da instituição. E, inclusive, é um ponto importante para você não cair em golpes, não cair em instituições financeiras que não tenham, tá, cadastro, que não tenham certificações, tudo certinho. Boa noite, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos chegando. Compartilha a live aí com 2 amigos, manda pra galera. Eita, estamos falando aqui sobre o tripé dos investimentos: segurança, rentabilidade e liquidez, tá? Segurança, rentabilidade e liquidez. Esse é o tripé dos investimentos e começamos pela segurança. Então, a segurança do investimento, quando se trata de um investimento de renda fixa, o primeiro ponto é eu garantir a segurança da própria instituição financeira. E como que eu verifico a segurança da própria instituição financeira? Primeiro ponto. Boa noite, Paulo Henrique, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Como você está? Como é que eu verifico a segurança da instituição financeira? Primeiro ponto, saber se essa instituição financeira tem um cadastro de pessoa jurídica, se ela tem um CNPJ, tudo certinho. Se ela tem o cadastro aqui no Brasil, se esse CNPJ é brasileiro, é uma instituição financeira brasileira ou não. Esse é um ponto muito importante de verificar, tá? Boa noite, Edson, seja bem-vindo, meu querido, tudo bem? Então, muito importante de verificar se ela tem um CNPJ, e isso vai te ajudar a evitar cair em golpes, fraudes e etc. Isso é muito importante, porque muitas das instituições, ditas instituições financeiras, que atuam com pirâmides no Brasil, elas não têm CNPJ aqui na instituição aqui nacional. Boa noite, Isani, boa noite, Maurício, sejam bem-vindos, tudo bem? Então, normalmente essas instituições elas não têm cadastro de pessoa jurídica aqui no Brasil. Então, é um ponto primeiro para olhar a segurança da instituição financeira. E aí você vai olhar essa segurança. Gratidão, Isani, gratidão, querida. Gratidão. Você vai olhar essa segurança. Olá, Francisco, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Você vai olhar a segurança da instituição financeira, começando se ela tem um cadastro nacional de pessoa jurídica aqui no Brasil, se ela tem CNPJ, porque muitas das instituições financeiras que participam de golpes, plataformas de golpe, pirâmides e tal, elas não têm CNPJ. Então, uma primeira forma de você já deixar sabendo que essa instituição não é segura é se ela não tiver CNPJ, ok? E na maioria das vezes, quando há esses golpes, plataformas, pirâmides, não tem CNPJ. Então, você já mata por ali. Mas aí, ela tendo CNPJ, você vai ter que avaliar, ela não é uma fraude, tá? Mas elas têm diferenças na segurança. A instituição existe, a instituição está cadastrada, é uma instituição realmente nacional, mas elas têm diferenças na segurança, ok? Dependendo da instituição, a segurança ela é diferente. Então, passou no primeiro crivo, primeira peneira, tem o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, está cadastrada no Brasil certinho como uma instituição financeira. Beleza, agora eu vou ter que avaliar os outros critérios para saber se ela é segura ou não. Passando nesse primeiro critério. Não tendo CNPJ, você já cai fora. É uma instituição que não serve para você colocar o seu dinheiro. Por quê?
Se você colocar o seu dinheiro nessa instituição e ela não tem cadastro no Brasil, é uma instituição internacional que só responde em outros países, se você precisar de algum suporte, acontecer algum problema, já era, não tem para onde correr. Pode chorar para quem quiser, não vai correr atrás do seu dinheiro, não vai recuperar seu dinheiro se acontecer algum problema. Você nunca mais vai reaver seu dinheiro se tiver um problema nessa instituição, tá? Porque ela não tem cadastro no Brasil, então ela não responde com as leis brasileiras. Ela vai responder com as leis do país dela e normalmente essa instituição vai ficar nos paraísos fiscais, em países que a legislação é totalmente diferente do Brasil e você não estará protegido. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, passando do parâmetro de ter um CNPJ e o CNPJ ser cadastrado como uma instituição financeira realmente no Brasil, é uma instituição financeira, cadastro no Brasil, tudo certinho. Qual que é o próximo passo que você vai observar? Se esse CNPJ dessa instituição está cadastrado como instituição que pode oferecer investimentos no Brasil dentro do site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que vai dar essa permissão para as instituições poderem negociar investimentos no Brasil. Então, você vai verificar dentro do site da CVM se a instituição tem cadastro. Se a instituição tiver cadastro, lembrando que isso eu estou falando de instituições que oferecem renda fixa, mas serve também para aquelas instituições que vão te oferecer rentabilidades altíssimas, mexendo com criptomoedas e etc., para você ficar esperto, esperta e verificar a segurança certinha da instituição. Meus amores, bora compartilhar essa live? Bora compartilhar essa live aí com pelo menos 2 amigos. Manda aí pra galera, chama. Chama pra live. Assunto muito importante hoje, tripé dos investimentos. Chama a galera, manda pra todo mundo. Vamos lá, tô compartilhando aqui também. Bora. Chama a galera. Então, se a instituição ela tem um cadastro na CVM... Boa noite, Cássia, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Rafa, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Como vocês estão? Tudo certo? Então, um outro ponto na segurança é você verificar se a instituição ela tem cadastro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que vai dar essa permissão, esse cadastro na CVM, vai dar essa permissão para a instituição negociar valores mobiliários, que são investimentos dentro do país. Tendo cadastro na CVM, você pode, tá? Você pode colocar o seu dinheiro na instituição, porque ela é segura, que ela tem cadastro, então você está respaldado caso tenha algum problema. Não é uma instituição fantasma, é uma instituição que tem respaldo a nível nacional, certo? Então você vai verificar. Esté, boa noite, Esté. Tudo bem? Mirelle, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então você vai avaliar se tem cadastro na CVM. E tendo cadastro, isso já te dá uma segurança de que você pode investir naquela instituição. Porque ela tem um cadastro e ela tem um CNPJ cadastrado, ela é realmente uma instituição financeira. Então você já fica mais tranquilo, mais tranquila para investir o seu dinheiro. Além disso, o que você vai verificar? Você vai verificar entre aquelas instituições que tem os cadastros certinho, que tem CNPJ, que está cadastrado na CVM, você vai buscar outros pontos de segurança das instituições financeiras também. Aquelas que estão certinho, tudo dentro da legalidade no Brasil, elas têm diferença também na segurança.
Então, quais são os outros pontos que você vai olhar? Você vai avaliar 2 índices da instituição e você consegue verificar, tá? Sobre esses índices, fazendo uma pesquisa sobre os índices. O primeiro índice que você precisa avaliar na instituição é saber qual é o índice de Basileia da instituição. Primeiro índice a se avaliar, tá? O que é esse índice de Basileia? Ele é um indicador, o índice de Basileia é um indicador de saúde financeira da instituição. É uma instituição financeira e como que está a saúde financeira dessa instituição? Caso aconteça algum problema, aconteçam algumas perdas, essa instituição financeira ela tem capital próprio suficiente para arcar com prejuízos, com perdas e para proteger você que está depositando um dinheiro nessa instituição? O índice de Basileia avalia isso, tá? A capacidade, a saúde financeira da instituição, quanto ela consegue, no momento de problema, no momento de situação mais agravante, ela consegue se manter e ter capital suficiente para arcar com possíveis perdas, prejuízos, etc. e te proteger ali dentro daquela instituição, ok? Esse é o primeiro ponto ali do índice de Basileia, tá? Que você tem que avaliar da instituição. E você consegue fazer uma pesquisa do índice de Basileia da instituição. E existe uma legislação no Brasil, tá? Sobre essa questão do índice de Basileia. Existe uma limitação, um valor mínimo que as instituições financeiras deveriam ter para você investir com relação ao índice de Basileia, que é no mínimo 11%, tá? Com exceção dos bancos que são cooperativas, tipo Sicredi, Sicobi, etc., entre outros que são cooperativados, fora esses bancos cooperativados, que o índice mínimo é de 13%. No caso das outras instituições financeiras que não são em regime de cooperativa, é no mínimo 11%. Para ter um bom índice de Basileia, no mínimo 11%. Daí para mais, tá? Pelo menos 11% aqui no Brasil, ok? Para que você considere um índice que você pode colocar lá o seu dinheiro nessa instituição. Então, pelo menos 11% no índice ali de Basileia, ok? Pelo menos. Outro ponto, com relação ainda aos índices, né? O índice de Basileia, é o Banco Central que vai estabelecer esse mínimo de 11%. E se não tiver esse mínimo, o ideal é que você não invista nesses bancos, tá? Porque não atinge o mínimo ali de 11% necessário pelas instituições. Por exemplo, o Banco Itaú atualmente tem um índice de Basileia de 15% mais ou menos, 15 um pouquinho. Banco do Brasil também por volta de 15%. Caixa Econômica um pouco maior, 16% e um pouquinho. Bradesco também por volta de 15%. Santander por volta de 13%. Banco Inter, que é um banco digital, hoje em dia o índice de Basileia dele está acima de 22%, está um excelente índice de Basileia. O C6 Bank, ele está bem na raspa ali do mínimo, está por volta ali de 11%, que é o mínimo exigido pelo Banco Central, tá? Então a gente tem que ficar, né, espertos aí também com os bancos onde a gente está investindo. Boa noite, Ingrid, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, esse índice de Basileia, ele vai dizer se a instituição ela suporta ou não perdas e se manter sozinha para reverter situações negativas caso aconteçam. O quanto de dinheiro ela tem de recurso próprio para reverter situações negativas em caso de necessidade. E isso traz a segurança, a proteção para você que está investindo, ok? Outro índice que a gente tem que observar também nos investimentos
é o índice chamado índice de imobilização, tá? É um segundo índice que vai determinar também a segurança dos investimentos e a gente vai avaliar a instituição financeira. Nesse caso, a gente está avaliando a segurança da instituição financeira, avaliando esses índices. Então, o índice é o índice de imobilização. O que é esse índice de imobilização? O índice de imobilização do banco vai dizer o quê? Qual percentual que o banco tem de capital próprio, de capital que é dele e que está imobilizado. O que é imobilização? Imobilizar está parado, está travado. Quanto do capital do banco está travado, está imobilizado em formas de ativos que imobilizam, como por exemplo, imóveis, móveis, materiais que estão imobilizando o patrimônio na instituição financeira, no banco. O quanto do capital desse banco está imobilizado? Eu nem acendi a luz, né? Agora que eu tô lembrando aqui. Acendi a luz aqui agora para clarear mais um pouquinho. Melhorar a imagem aí para vocês. Agora que eu me lembrei da luz, gente. Que é isso? A luz aqui bem em cima e eu nem. Então, o outro índice é o índice de imobilização. Quanto do patrimônio, quanto do percentual de capital próprio do banco ou da instituição financeira está imobilizado em forma de ativos, como o que imobiliza patrimônio? O que imobiliza riqueza? Imóveis, móveis, tudo aquilo que é difícil de você vender, que você não desfaz de uma hora para outra para fazer dinheiro no momento de necessidade. Então, todo o capital da instituição financeira que está imobilizado em forma, por exemplo, de imóveis da instituição, ela não desfaz do imóvel de uma hora para outra, principalmente se for um banco físico, um banco que tem lojas físicas, um banco maior que tem atendimentos presenciais. Ela não pode se desfazer facilmente do seu patrimônio, dos seus móveis e dos seus imóveis. Então, parte do patrimônio fica imobilizado ali naquele imóvel. Ele não entra para jogo desde o início. Se a instituição financeira precisar, acontecer algum problema e ela precisa fazer caixa, fazer dinheiro rápido, esse capital que está imobilizado vai impedir isso, porque não vai ser fácil dela tirar essa imobilização. Então, o índice de imobilização, ele vai avaliar isso. Quanto do capital está travado em ativos imobilizados, como imóveis que ficam lá imobilizando o capital, o dinheiro, tá? E isso reduz a liquidez, o quanto a instituição financeira consegue fazer negociações e conseguir dinheiro rápido. E existe também, tá, uma prerrogativa do Banco Central sobre essa imobilização, sobre o índice, tá, de imobilização nos bancos aqui, regido pelo Banco Central no Brasil, e que o Banco Central determina um limite máximo de 50%. Ou seja, no máximo a instituição financeira deve ter 50% do seu capital imobilizado em forma de imóveis, de forma que ela não consiga fazer dinheiro rápido. Pelo menos 50% tem que estar de forma que consiga fazer dinheiro rápido. Ou seja, não imobilizado. No máximo, um índice de imobilização de 50% é o aceitável no mercado pelo Banco Central. Então, para avaliar a segurança da instituição, você vai ter que também pesquisar sobre o índice de imobilização desse banco. Quanto do capital do banco está imobilizado? Boa noite, Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Quanto do capital do banco está imobilizado? Porque se acontecer alguma necessidade, o banco precisar fazer dinheiro de forma rápida, ele não vai poder contar com esse capital imobilizado. E aí você precisa ter noção, consciência e ciência de como que está funcionando isso, tá?
para que você possa se prevenir, para que você possa ter aí respaldo com a instituição que você está colocando seu dinheiro, ok? Então, esse é o índice de imobilização que a gente precisa avaliar também, né, na instituição financeira, ok? Isso com relação à segurança, principalmente em casos de renda fixa e também de instituições financeiras que você não conhece, que você nunca ouviu falar, que alguém te apresenta pela primeira vez e fala para você que você vai receber altos lucros em pouco tempo. Então você precisa ficar esperto, ficar esperta para verificar esses pontos da instituição financeira. Primeiro ponto, a instituição financeira é cadastrada no Brasil? Tem cadastro nacional de pessoa jurídica? Tem CNPJ ou não tem? Se tem CNPJ aqui do Brasil, ela tá com CNPJ dentro dos quinais de instituição financeira? Ela é realmente uma instituição financeira, esse CNPJ? Esse CNPJ, ele está cadastrado na Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Então, você verifica no site da CVM se a instituição financeira tem cadastro. E isso vai te dando respaldo, segurança sobre a instituição. Não tem CNPJ. Já é um ponto, riscou a instituição. Não vai fazer negociação nessa instituição. Tem CNPJ, mas o CNPJ é duvidoso, talvez não seja de uma instituição financeira, é um CNPJ que você fica em dúvida. Ou então tem CNPJ de instituição financeira, tudo certinho, mas não está cadastrado na CVM. Não tem cadastro na CVM, não pode, não tem permissões para fazer negociações com investimentos, porque é a Comissão de Valores Mobiliários, então também exclui essa instituição do teu parâmetro ali de locais para investir, tá? Outro ponto, tem CNPJ, está cadastrado na CVM, você vai analisar índice de imobilização e índice de Basileia das instituições, ok? No mínimo 11% para índice de Basileia e no máximo 50% para índice de imobilização é o recomendado para você ter uma boa segurança nos investimentos. Depois que você avaliou isso, avaliou a instituição, o que você vai avaliar agora? A segurança do investimento em si. Cada investimento funciona de um jeito. Cada investimento tem sua regra, suas letrinhas miúdas, seus pontos que você precisa se atentar. Alguns investimentos de renda fixa têm um ponto muito importante com relação à segurança, que é a questão de ter o Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse Fundo Garantidor de Crédito? É o FGC. Ele funciona como um seguro. E esse seguro vai dar um respaldo para você, investidor, em caso de problemas com a instituição financeira, como, por exemplo, falência. A instituição financeira decretou falência e você está lá com dinheiro aplicado nessa instituição. O que vai acontecer com o seu dinheiro? O que vai acontecer com você se essa instituição falir? Então, alguns investimentos têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Outros investimentos não têm cobertura do FGC, não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Os que têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, eles dão respaldo por instituição financeira, por CPF, de até R$250 mil ficarem protegidos. E no máximo R$1 milhão por CPF. Então, se você vai investir, por exemplo, R$1 milhão, você deve investir 250 mil em cada instituição, em 4 instituições financeiras diferentes. Assim você consegue ficar com R$1 milhão protegido, respaldado dentro do FGC.
ok? Para quem está iniciando nos investimentos, é um valor alto de cobertura, então você não precisa se preocupar muito com esse valor de cobertura, tá? Para quem está iniciando ou quem vai iniciar nos investimentos, a única coisa que você precisa se atentar é se o investimento tem ou não cobertura do FGC, que é esse Fundo Garantidor de Crédito. E como é que funciona esse Fundo Garantidor de Crédito? As empresas, instituições financeiras, elas pagam mensalmente uma alíquota para o Fundo Garantidor de Crédito, um percentual, um dinheiro, para ficarem protegidas. E esse Fundo Garantidor de Crédito, ele cobre tanto o saldo em conta quanto o saldo investido. Boa noite, Joab. Boa noite, Mário. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o FGC ele vai cobrir tanto o saldo que fica na conta corrente, quanto os valores aplicados e investidos se acontecer algum problema de falência, por exemplo, na instituição financeira. Você tem ali o respaldo financeiro de receber esse dinheiro de volta caso a instituição entre em falência. Você vai receber o dinheiro de volta via FGC. O dinheiro que estava na conta corrente e o dinheiro que estava aplicado. O que estava aplicado e investido com a correção de quanto rendeu até o dia da falência. Digamos que você estava com um investimento e esse investimento ia durar 5 anos, tinha vencimento de 5 anos. E quando foi no segundo ano, a instituição financeira decretou falência. E aí o que vai acontecer? Boa noite, Neiva, tudo bem? Seja bem-vinda. Se no segundo ano a instituição financeira decretou falência, você vai receber, se for um investimento que tem a cobertura do FGC, você vai receber o valor que você aplicou mais o tanto que rendeu até o dia que a instituição financeira decretou falência. Então, o tanto que rendeu até hoje você recebe, tá? Isso recebe via Fundo Garantidor de Crédito, ok? Agora, se é um investimento, você aplicou o dinheiro e é um investimento que não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e a instituição financeira faliu, você não recebe o dinheiro de volta. Não pega o dinheiro de volta, não tem como reaver esse dinheiro, tá? Porque é a regra do investimento. Os investimentos, eles funcionam de forma diferente, tá? Quem tiver interesse em aprender mais sobre isso, se aprofundar mais, começar a investir, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você para participar da mentoria Abundantes, que é uma mentoria online, em grupo, ao vivo, de 12 encontros que eu ministro e vai acontecer em 12 quartas-feiras, começando dia 29 de janeiro, na próxima quarta-feira, 29 de janeiro, vai ser o primeiro encontro. Serão 12 encontros online ao vivo que ficam gravados também, caso você não possa participar ao vivo e você precise assistir depois. Então, você vai ter acesso à gravação. Além desses 12 encontros online ao vivo, você vai ter também 2 sessões individuais comigo para nós traçarmos os seus objetivos, o seu planejamento individual personalizado. A primeira sessão no início da mentoria e a outra sessão à medida que os conteúdos forem entregues e você começar a aplicar, que você começar a praticar. Depois, do meio para o final, a gente faz a segunda sessão individual. E são 12 encontros online que ficam gravados, tá? E nessa mentoria Abundantes, a gente trata de assuntos de organização financeira, gestão financeira, metas financeiras, quais são os seus porquês, o que você quer alcançar, para quando, em quanto tempo, quais os seus objetivos com os investimentos. A gente trata de investimentos de todos os tipos, investimentos para aposentadoria, investimentos de renda fixa, de renda variável, em detalhes, tudo mastigadinho para vocês, teórico e prático. A gente tem a prática dos investimentos, fazer as aplicações e tudo mais. É uma mentoria bem completa. Você tem acesso direto a mim pelo Google Meet, pelo grupo no WhatsApp também. Então, é uma mentoria completa para quem quer
fazer uma mudança financeira agora em 2025. Quem quer cuidar melhor do dinheiro, aplicar o dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para você, para multiplicar para você. Além da mentoria Abundantes, que é uma mentoria em grupo, eu atendo também em mentoria individual. Caso você queira um atendimento individual, eu também faço, ok? Então, com relação à segurança dos investimentos, nós estamos falando sobre o tripé dos investimentos. Qual é esse tripé dos investimentos? São os 3 pezinhos que mantêm o investimento em pé. Um tripé serve para isso. Faltou um pezinho, fica bambo e pode cair, não é isso? Então, quais são os tripés? O tripé dos investimentos: rentabilidade, segurança e liquidez. E falamos sobre a questão da segurança. Outro ponto com relação à segurança é com relação à segurança em investimentos de renda variável. No caso da renda fixa, você já entendeu que você tem que avaliar se tem FGC, se a instituição financeira tem cadastro, o índice de Basileia, índice de imobilização, tudo isso, certo? Agora, no caso de renda variável, é um pouquinho diferente. No caso de renda variável, você continua avaliando se a instituição financeira realmente existe, se ela é cadastrada, se tem o CNPJ, se tem cadastro na CVM. Esse ponto é básico para qualquer investimento, qualquer aplicação. E além disso, você vai avaliar o quê? Por exemplo, se você estiver investindo em ações, como é que funcionam as ações? Eu quero aproveitar e pedir para você compartilhar essa live com 2 amigos. Manda aí para a galera, manda aí para 2 amigos essa live. Bora compartilhar com 2 amigos. Manda pra galera. Chama. Além da questão do cadastro da instituição, tudo certinho, você tem que fazer algumas outras avaliações, tá? Quem aqui já começou a investir, já investe o dinheiro, já colocou o dinheiro para trabalhar para você? Alguém aqui me fala. Começou, já investe, já aplicou. Quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Me conta aqui. Caroline, boa noite. Lindomar, boa noite. Tudo bem? Fala aqui pra mim. Já começou a investir? Não começou ainda? Tem vontade de começar? Em que situação você está hoje? Com relação aos investimentos, já começou a investir ou não? Quem ainda não começou, por que ainda não começou? O que tem te impedido de começar a investir, de colocar seu dinheiro para multiplicar, de colocar o dinheiro para trabalhar para você, para formar um patrimônio para você? Me conta, fala aqui para mim, o que tem te impedido? Por que até hoje você ainda não investe? Será que é medo? É medo de investir? É medo de perder dinheiro? É falta de conhecimento sobre o assunto? O que te impede? O que tem te impedido até hoje? Fala pra mim. Com relação à segurança que a gente precisa avaliar dos investimentos, os investimentos de renda variável, eles têm um caso um pouquinho diferente dos investimentos de renda fixa. Além de tudo que a gente vai avaliar da renda fixa, quais são os outros pontos que a gente tem que avaliar na renda variável? Por exemplo, se for ações, você está investindo em renda variável em ações. Você tem que avaliar a instituição financeira por onde você vai negociar, mas no sentido de você ficar respaldado se a instituição financeira realmente
tem CNPJ, tem cadastro, se essa instituição financeira realmente tem cadastro na CVM, para você ficar tranquilo, tranquila. Certo? Mas quem faz a custódia, quem toma conta dos seus investimentos de renda variável, quando você investe em ações, não é a instituição financeira, ela só intermedia a compra e a venda. Então, você não tem que se preocupar tanto assim com a instituição financeira. Ok? Tem que se preocupar se ela realmente existe, se ela é cadastrada com CNPJ e se ela é cadastrada na CVM. Tá? O índice de Basileia, o índice de imobilização dela não significa muito, não importa muito no caso de renda variável. Agora, se você está desculpa, se você está investindo em ações do setor bancário, vai comprar ações de banco, por exemplo, aí sim você tem que se preocupar com índice de Basileia, com índice de imobilização, porque você está investindo na instituição financeira. Então, você precisa conhecer a instituição financeira e saber sobre a segurança de forma completa dessa instituição financeira. Boa noite, Elisama, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, você precisa conhecer. Agora, se você está investindo em ações de empresas de outros setores, não são empresas do setor financeiro, aí o que você vai avaliar com relação à segurança da empresa? A segurança financeira da própria empresa em si. É uma empresa que dá lucro? É uma empresa que dá prejuízo? Como é que estão os noticiários, as notícias sobre essa instituição financeira no mercado? O que se tem veiculado no mercado sobre essa instituição financeira? É uma instituição financeira que está bem das pernas ou não? Então, você precisa avaliar isso. Precisa levar isso bem em consideração, tá? Como é que tá a saúde financeira da empresa? É uma empresa que dá lucro? É uma empresa que tem dado prejuízo? Você precisa avaliar os balanços financeiros dessa instituição. Porque o que vai ditar a segurança da instituição financeira, da instituição que você está comprando ações, a segurança da empresa, são os dados, os números da própria empresa. Então, você precisa conhecer, entender sobre o ramo, o nicho da empresa, como é que a empresa negocia, como é que ela faz dinheiro, ela vende serviço, vende produto, o que ela entrega, qual nicho ela pertence. É um nicho seguro? Não é um nicho seguro? É um nicho sazonal, ou seja, determinada época do ano tem boas negociações, determinada época do ano não tem? Você precisa conhecer sobre a empresa, conhecer sobre o nicho, saber como que ela funciona, para você saber se ela é segura ou não. Tudo isso você vai juntando para você chegar no entendimento sobre a segurança. Os dados financeiros da empresa, se é uma empresa que tem dado lucro ou não. Principalmente se a sua intenção for receber proventos, receber dividendos dessas ações, que é o que? A divisão dos lucros. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócia dessa empresa. Você está comprando um pedacinho da empresa. Então, você, caso a empresa dê lucro, você vai receber um pedaço desse lucro. Então, você precisa saber se a empresa é segura ou não, se ela vai dar lucro ou não. Se você quer receber parte dos lucros da empresa e você vai investir em empresa que não dá lucro, você nunca vai receber nada. Então, você precisa saber, a empresa dá lucro ou não. E aí, fazer uma pesquisa sobre os dividendos, sobre os proventos pagos por essa empresa. E aí isso vai te auxiliar também na segurança dessa empresa para você investir nas ações dela,
ok? Isso vai te auxiliar na tomada de decisão. Outro ponto que você vai avaliar é sobre a consolidação dessa empresa no mercado, dentro do nicho dela. O quanto essa empresa é uma empresa de boa fama, é uma empresa bem vista, é uma empresa que está bem veiculada na mídia. Tudo isso influencia também na segurança da empresa, na segurança da instituição. Em casos de investimentos de renda variável, você investindo em fundos de investimento imobiliário. Como que você vai avaliar a segurança do fundo de investimento imobiliário? Você tem que entender que fundo de investimento imobiliário é conglomerado de imóveis. Então, você avalia a segurança de conglomerado de imóveis pela quantidade de percentual dos imóveis que está alugado, quem são os inquilinos, segurança e garantia desses inquilinos, quanto percentual dos imóveis está vago, percentual de vacância, o quanto que acontece rotatividade nos aluguéis, o percentual pago de rentabilidade de proventos mensal desse fundo de investimento imobiliário. Qual setor é esse fundo de investimento imobiliário? É um setor mais sazonal? É um setor mais fixo? É um setor mais seguro? Nós temos fundos de investimento imobiliário de vários setores. Temos fundos de investimento imobiliário de shopping, que investem os imóveis desses fundos de investimento imobiliário são shopping centers com as lojas. Como que esse fundo de investimento imobiliário vai rentabilizar? Através do aluguel das lojas. Quanto mais lojas alugadas, mais lojas sendo preenchidas no shopping, maior a rentabilidade desse fundo. Se tem shoppings com muitas lojas vagas, lojas fechadas que não estão alugadas, percentual de vacância que você vai avaliar. E isso vai influenciar na rentabilidade e, consequentemente, no quanto você vai receber de aluguéis por mês, proporcional à quantidade de cotas que você tem. Outro ponto é com relação à questão que eu já comentei do nicho. Então, shopping funciona de um jeito, hospitais, temos fundos de investimento imobiliário que é do setor de saúde, para hospitais, para clínicas. O fundo de investimento imobiliário aluga o imóvel ou os imóveis para instituições da área da saúde, hospitais, clínicas, laboratórios e etc. Temos também fundos de investimento imobiliário que alugam os seus prédios, seus imóveis para a área da educação, para universidades, para faculdades, para grandes instituições de ensino. E tudo isso influencia na questão da vacância. Para quem está alugado os imóveis? Os imóveis estão alugados, é shopping, várias lojas, é uma instituição de saúde, é um hospital. Qual a chance do hospital se mudar daquele local? Qual a chance de uma clínica sair daquele local e ir para outro? É um laboratório? É da área da saúde? Como é que funciona esse fundo de investimento? Boa noite, Aline. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Tamires. Seja bem-vinda. Então, como que funciona? Tá? Outro ponto, nós temos também fundos de investimento imobiliário que fazem parte deles imóveis que alugam os seus prédios para instituições bancárias, para os bancos, grandes bancos, aqueles grandes prédios gigantes dos bancos, nem sempre é do banco, às vezes pertence a um fundo ou pertence a um fundo que é do banco, mas é um fundo de investimento imobiliário, que é aquele conglomerado de prédio pertence. Então, nós temos fundos de investimento imobiliário de várias formas. Tem esses que são chamados de tijolo, que é realmente uma construção. Temos os fundos de investimento de papéis, que fazem negociações de dívidas relacionados ao setor imobiliário, tá? E
temos os fundos mistos, que vão mexer um pouquinho de cada coisa. Temos os chamados fundos de fundos, que são aqueles fundos de investimento imobiliário que vão investir em outros fundos. Temos também fundos de investimento imobiliário que vão investir na parte de galpões logísticos. Sabe aqueles galpões que vão armazenar produtos, armazenar os produtos que são entregues em vendas, em e-commerces, que é um ramo que está crescendo muito no Brasil, que começou a crescer desde a pandemia, que é o mercado de venda online. As empresas estão no momento que está cada vez mais em expansão de venda online. E por mais que venda online, é necessário ter um local para estocar os produtos, aquelas empresas que vendem produtos, como por exemplo Mercado Livre, Magalu e etc. Que são e-commerces grandes no Brasil, a Amazon também. É necessário o quê? Espaço para armazenar esses produtos que são comercializados. E esses armazenamentos, na maioria das vezes, são feitos em galpões. São galpões que são bem localizados, que são alugados para as empresas fazem locação para ter o local para colocar o produto. E aí, nesse caso, muitos desses galpões fazem parte de fundos de investimento imobiliário, dentro do ramo do setor de galpões logísticos. E aí, como que eu vou avaliar a segurança desses fundos de investimento imobiliário? Quantos inquilinos são? Quem são os inquilinos? Percentual de vacância de imóveis vagos sem estarem alugados? Qual o valor dos aluguéis? Inadimplência nos aluguéis? Percentual do dividendo que é pago? Quantos por cento é pago em dividendo? E aí eu vou avaliando a segurança do investimento, do fundo de investimento imobiliário, dos FIIs. E assim eu consigo definir quais FIIs são mais seguros e quais são menos seguros para que eu possa investir. Então eu preciso fazer essas avaliações. Boa noite, Sandra. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então tem vários pontos quando se trata de segurança dos investimentos que eu preciso avaliar. E você que quer continuar aprendendo, que quer mergulhar nesse universo de investimentos, quer adquirir conhecimento, eu quero convidar você para se inscrever na mentoria Abundantes, que vai acontecer em 12 quartas-feiras, online, ao vivo pelo Google Meet. Vai ficar tudo gravado também para você assistir depois, quantas vezes você quiser e precisar. E você vai aprender tudo sobre investimento, sobre mentalidade financeira, sobre planejamento financeiro, organização financeira, investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, planejar sua aposentadoria com investimentos, investimentos para aposentadoria, investimentos para todos os seus objetivos e as suas metas financeiras. E você que está me assistindo, que ainda não me segue, também chega mais, bora seguir. Vamos juntos, chega mais. Eu quero aproveitar e pedir para você também, para me ajudar na minha missão de levar a educação financeira pelo país, ajudando pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, a investir. Quero pedir para você compartilhar essa live, compartilhar os meus vídeos, comentar, curtir. Isso me ajuda a chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas com esse trabalho de educação financeira pelo país, ajudando pessoas e famílias a cuidarem melhor do dinheiro, a multiplicar o dinheiro, a colocar o dinheiro no que realmente é mais importante. Ok? Conto com seu apoio para compartilhar o meu trabalho. Boa noite, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda.
Davi, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, Davi. Tudo certo por aí? Então, meus queridos, nós falamos sobre a segurança dos investimentos, tá? Dentro do tripé dos investimentos, falamos de um dos pontos que é a segurança. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar também sua dúvida, sua pergunta. Terei maior satisfação em te responder, em te ajudar, em te servir. Qual a sua dúvida? Qual a sua pergunta sobre investimentos? Quem aqui já começou a investir? Fala aí pra mim, já comecei ou então ainda não? Quem já investe no mercado financeiro? Alguém aqui já investe? 2025, na virada de ano, você prometeu que ia ser um ano diferente, que você ia fazer um ano mais eficiente para o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, investir. Alguém aqui prometeu isso? Me conta aqui se você prometeu. E você que ainda não investe, ainda não começou a investir, o que está faltando? O que está faltando para você começar a investir? Tem medo? Medo de investir, medo de perder dinheiro, falta conhecimento. Porque o medo é da falta de conhecimento. Porque quando você não conhece, você normalmente tem medo do que é desconhecido. O que é conhecido, normalmente você não tem medo, não é isso? Faz sentido? Aquilo que a gente conhece mais, a gente não tem medo. Agora, o que eu conheço menos, eu tenho medo. Deu um clarão aqui. Fiquei muito branca. Já sou branca, mas fiquei mais branca ainda. Boa noite, Cecília. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo certo? Satisfação em receber vocês por aqui. Você que está chegando, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida também sobre investimentos. Boa noite, Renilda, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos que vamos, meus queridos. Então, hoje nós estamos falando sobre o tripé dos investimentos. O que é esse tripé dos investimentos? Segurança, rentabilidade e liquidez. O tripé é coisinha de 3 pezinhos que, se um dos 3 pezinhos falhar, falsear, a coisa que está em cima do tripé cai. Se bambear, pode dar ruim, não é isso? Então, nos investimentos é do mesmo jeito. Nós temos um tripé que mantém os investimentos ali em pé e bem equilibrados. E esse tripé, no caso dos investimentos, cada pezinho é formado por um fator. O primeiro fator é a segurança, o segundo fator é a liquidez e o terceiro fator é a rentabilidade. E hoje nós conversamos sobre segurança nesse tripé. Segurança dos investimentos. Como que eu vou saber se o meu investimento é seguro ou não? Entro ou não entro? Posso ou não confiar nessa instituição financeira? Então a gente conversou sobre tudo isso. Se ficou alguma dúvida aí para você, pode mandar tua pergunta, tua dúvida. Terei maior satisfação em te responder, em te ajudar, em te servir. Se você estiver assistindo gravado depois também, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou te responder também da mesma forma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando, boa noite.
Chega mais, você que está chegando, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero aproveitar e convidar você para visitar o meu perfil, assistir os vídeos, eu posto conteúdos aqui na área de finanças, eu falo sobre organização financeira, planejamento financeiro, mentalidade financeira, sabedoria financeira. Falo também sobre investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, de tudo um pouco dentro do universo de finanças. Minha missão aqui é levar a educação financeira pelo país e ajudar pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, as famílias a cuidarem melhor do seu dinheiro. Então, estou aqui para te servir e preciso da tua ajuda para fazer com que os meus conteúdos cheguem a mais pessoas. Então, quero pedir a tua ajuda para levar meu conteúdo compartilhando, curtindo, comentando, me ajudando no engajamento. Se você gosta dos meus conteúdos, se faz sentido para você, se você aprende algo com isso, se você quer também que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com essas pessoas. E eu te agradeço por me ajudar a levar os meus conteúdos, a minha missão para mais pessoas. Então, a gente tem que avaliar bem, Davi, a segurança da instituição, a segurança do investimento, além da rentabilidade, da liquidez do investimento, avaliar as questões políticas, avaliar as questões econômicas do país, tem todo um contexto. E nesse ponto, a diversificação é um ponto muito importante. Diversificar os investimentos, não colocar todo o dinheiro numa coisa só, num tipo só de investimento. E isso vai trazer um respaldo, vai ajudar a você ter uma garantia, uma segurança maior para investir, quando você mantém ali um respaldo, tá? Ok? É todo um contexto, né, que a gente tem que avaliar. Arlene, boa noite, minha querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Não sei se você tá por aí ainda ou já saiu. Certo, meus amores? Então, hoje nós conversamos sobre a questão de segurança dos investimentos. Oi, tudo bem, Arleninha? Como você está, minha querida? Tudo certo? Boa noite! Então, hoje nós falamos sobre um dos 3 pontinhos do tripé, dos 3 fatores do tripé dos investimentos, que é a segurança. Amanhã nós vamos falar sobre os outros 2 pontos do tripé dos investimentos, que é rentabilidade e liquidez. O melhor investimento, Davi, depende do porquê. Qual porquê você quer investir? Por quanto tempo você quer investir? Quanto você tem para investir? Quanto tempo você quer manter o dinheiro aplicado, investido? Tá? Tem várias perguntas que a gente precisa responder antes de dizer qual o melhor investimento. Porque o melhor investimento para mim não necessariamente é o melhor para você, porque cada um está numa situação de vida diferente. Cada um tem uma prioridade. O que é prioridade para mim, às vezes não é para você. Então é necessário saber quanto você tem para investir, por quanto tempo você quer investir. Você vai deixar esse dinheiro parado lá durante quanto tempo? É para realizar o quê? Qual montante você quer juntar? Você quer investir todos os meses, você quer investir de uma vez só e não investir mais? Tem vários fatores que a gente tem que olhar. Mas, de forma geral, a gente precisa diversificar. Então, colocar um pouco do dinheiro em renda fixa, um pouco em renda variável, colocar também em investimentos internacionais. Tem vários pontos que a gente precisa considerar. Eu não posso, sem saber a sua situação e o seu porquê, dizer para você qual é o melhor investimento para você. Porque precisa avaliar em qual situação, qual valor, quanto, o que você quer obter com esse investimento, em quanto tempo,
para poder definir qual o melhor. Não tem um melhor geral que seja melhor para todo mundo, tá? A gente tem que avaliar a situação, tá? E aí a gente tem que avaliar a segurança, a liquidez, a rentabilidade, o porquê, em qual instituição você vai colocar o dinheiro, tudo isso. Qual a recorrência do investimento, se você vai ficar investindo todos os meses ou não, o valor de investimento todos os meses é o mesmo ou não. Tem vários pontos que a gente tem que se atentar, tá? Então eu seria leviana se eu chegasse aqui e dissesse um valor ou um investimento específico sem saber da sua situação, sem conhecer sua realidade, dizer, o melhor investimento é tal. Esse pode ser o melhor para mim, mas pode não ser o melhor para você, ok? Certo, abundantes, meus amores? Mais alguma pergunta, meus amores? Mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Estou aqui para servi-los. E quero aproveitar e convidá-los novamente para a mentoria Abundantes. Se você quer começar a investir ou já é investidor e quer investir com constância, adquirir conhecimento sobre isso, se inscreva na mentoria Abundantes, que está com inscrições abertas. As aulas da mentoria Abundante são online, ao vivo, pelo Google Meet, ficam gravadas também para assistir depois. Elas acontecem em 12 encontros. Esses 12 encontros acontecem quartas-feiras à noite. Ficam gravados também, caso você não possa assistir ao vivo e queira reassistir depois. Quantas vezes precisar e quantas vezes quiser, fica tudo gravado. Tudo para você assistir depois, tudo bem mastigadinho sobre investimentos, mentalidade financeira, planejamento financeiro, tá? A gestão financeira, de tudo um pouco dentro das finanças e a gente vê com mais aprofundamento dentro da mentoria Abundantes. Além disso, temos também 2 encontros individuais na mentoria Abundante. Então, cada um que estiver participando da mentoria Abundantes vai ter os 12 encontros em grupos e também 2 encontros individuais dentro da mentoria Abundantes. Se eu acho que a poupança está nessa relação de investimento, sim, a poupança é considerada um investimento, porém, no fator rentabilidade é péssimo, tá? Fator rentabilidade é bem ruim a poupança, porque a poupança tem alguns problemas, algumas desvantagens. Primeiro, rentabilidade muito baixa, rende ali por volta de 0,5% ao mês. E isso é um problema, tá? Além desse rendimento baixo, ainda tem um outro problema, que para render esse pouquinho que rende, a poupança rende no regime de mês-versário. Para que renda esse pouquinho, é necessário que o dinheiro fique aplicado, parado lá na poupança por pelo menos um mês. Se você, por exemplo, coloca o dinheiro hoje e precisa tirar antes de um mês, você não recebe nada de rentabilidade, não rende nada para você. Então é um ponto ruim, negativo aí da poupança, tá? Outro ponto negativo, né? Rentabilidade baixa e para render tem que completar um mês, tem que fazer mês-versário. Então, eu não coloco a poupança dentro da diversificação, tá? Quando eu falo sobre investimentos, quando eu recomendo, quando eu vou instruir sobre os investimentos nas mentorias e nas lives também, o que eu recomendo é que você tire o dinheiro da poupança e aplique em algo que vai render mais e vai trazer mais retorno para você com a mesma segurança, tá? Então eu não coloco a poupança nessa relação de investimentos para você diversificar, não. Ok? Poupança não entra na minha lista de investimentos. Nós temos várias instituições atualmente que são boas, viu, Davi? E principalmente os bancos digitais, tá? E aí, dentro dos bancos digitais, você precisa avaliar qual o porquê do seu dinheiro, por quanto tempo você quer investir, quanto você tem para investir, para poder escolher o melhor banco. Mas nós temos vários bancos digitais bons. Banco Inter, Nubank, C6 Bank, Sofisa Direto, PagBank. Temos várias instituições
tá? Que dá pra gente aplicar o dinheiro, mas vai depender de quanto tempo você quer aplicar, quanto você tem para aplicar, qual o seu objetivo, em quanto tempo você quer tirar o dinheiro. Por quê? Tem investimentos que você começa a aplicar a partir de R$1. Tem instituições que abrem essa possibilidade. A partir de R$1 você já investe. Tem outras que a partir de R$100, outras a partir de R$500, outras mais dinheiro. Então varia muito. Então vai depender do porquê para definir a melhor instituição para você também. Ok? Pode ser que seja mais de uma. Até dentro do regime de diversificação, é interessante que se invista em mais de uma instituição financeira e não somente uma. Tá? Boa noite, Francisco. Tudo bem? Gratidão. Então, você precisa, né, diversificar também na instituição. E aí, eu não sei se você estava no início, quando eu falei sobre índice de mobilização, índice de Basileia, fundo garantidor de crédito, sobre esses assuntos, tá? Mas você tem que avaliar esses aspectos da instituição para poder escolher a instituição financeira. Ok? Senão você não consegue ter uma... Você tem que considerar alguns fatores, tá? Com relação à segurança da instituição. Principalmente se ela tem um cadastro, CNPJ, se ela é cadastrada na CVM, índice de mobilização, de Basileia. Ok? Olha, eu acredito que não, viu? Porque esses bancões, o Santander em específico, eu não tenho conta, né? Mas aquele amarelinho com azul, bebê, que eu tenho conta, todas as vezes que eu avaliei, que eu olhei as possibilidades de investimento que tinham lá, rentabilidade péssima. Então acredito, né? Não sei como que é o Santander, mas acredito que não tenha boas rentabilidades não, viu? Com relação à segurança, é uma boa instituição, sim, segura, mas a rentabilidade deixa a desejar. Então, acredito que não é uma boa para você não, viu? Vai ser mesmo no sentido dos bancos digitais, tá? E se você precisar de auxílio, ajuda mais específica, personalizada nesse sentido, entre em contato comigo aí que a gente faz uma personalização para você, tá bom? Ok? Porque esses bancões normalmente costumam oferecer investimentos que rendem muito pouco. Então, eles não costumam compensar, não, tá? O seu em específico eu não tenho conta. Mas os que eu tenho conta que são grandes, eu nunca coloquei o dinheiro, porque nunca tem rentabilidade que vale a pena deixar o dinheiro lá. Certo? Mais alguma dúvida, meus amores? Mais alguma pergunta? Vamos que vamos! Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, te deixei triste, oh meu Deus! Você estava na expectativa que teria coisa boa lá? Mas acho bem difícil, viu? Ter coisa boa nos bancões, assim, com relação a investimento. Bem difícil mesmo. Milton! Boa noite, Milton. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Bem difícil. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Os bancos digitais estão melhores nesse ponto, tá? Ok, meus amores, não tendo mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou encerrando hoje a live por aqui. Amanhã eu volto com mais uma live, vou continuar nesse tema do tripé dos investimentos e eu vou falar sobre a parte de rentabilidade e da parte de liquidez, ok? Rentabilidade e liquidez. Cristiane, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Amanhã eu falarei sobre rentabilidade e liquidez. Hoje eu falei sobre segurança. Então, nós abordamos vários pontos relacionados à segurança dos investimentos.
E amanhã vamos abordar liquidez e rentabilidade, para que você possa entender por completo como que funciona o tripé dos investimentos. Ótima noite para vocês, ótima noite, Davi, fique com Deus, Deus abençoe. Cristiane, Francisco, boa noite, excelente noite de descanso para vocês, tudo de bom, gratidão para vocês que ficaram aqui comigo até o final e até amanhã, ok? Beijinhos, fiquem com Deus, até amanhã.